Célia Bonet tomou posse como nova presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, sucedendo no cargo a Luís Salgueiro. As instalações do CIR serviram de palco para a passagem de testemunho numa cerimónia onde marcaram presença Anabela Freitas, presidente da Câmara, e ainda Renato Bento, diretor da Segurança Social do Distrito de Santarém, para além dos anteriores órgãos sociais e do atual corpo diretivo. Nota para o conjunto de intervenções, sendo que Renato Bento aproveitou para olhar para aquela que tem sido a intervenção da Segurança Social no apoio às diversas instituições do Distrito. Dizer que hoje em dia as instituições da economia social têm uma importância estratégica para o país, têm uma importância estratégica no âmbito daquilo que é o sistema de proteção social. Estamos a falar de um sistema que está perfeitamente consolidado no nosso quadro jurídico, tem previsão constitucional, tem previsão legislativa, tem previsão numa lei de bases, a lei de bases da economia social, e representa de facto um desafio para todos os parceiros que participam na vida das instituições. E este sistema de cooperação, eu costumo dizer que é um sistema que é o sistema de parceria mais antigo que o país tem. Este sistema de cooperação tem cerca de 40 anos, como vos dizia, tem previsão constitucional e ele está perfeitamente consolidado naquilo que é o sistema de proteção social em Portugal. E este sistema tem permitido, de facto, ao longo destes 40 anos, tem permitido o desenvolvimento e o crescimento das instituições. Nós hoje temos mais de 4.000 instituições no país, devidamente registadas na Direção-Geral da Segurança Social, com quem estabelecemos acordos de cooperação e a quem fazemos um acompanhamento técnico muito significativo e a quem apoiamos também, naturalmente, do ponto de vista financeiro, através dos acordos de cooperação que estabelecemos com as instituições. E eu gostaria de dizer que, de facto, este modelo de cooperação que nós temos é um modelo de cooperação que apoia e valoriza permanentemente a vida das instituições e, naturalmente, os cidadãos, porque é para isso que elas existem. Só para terem uma noção, e os números também são importantes, porque revelam o esforço de realização do sistema, nós só no Distrito de Santarém temos uma dotação orçamental para o sistema de cooperação com as instituições superior a 70 milhões de euros. E no país em todo o país, temos uma dotação orçamental superior a 1.500 milhões de euros só para os acordos de cooperação que temos estabelecido com as instituições. Mas o nosso compromisso não é apenas apoiarmos financeiramente as instituições, é também prestar o apoio técnico, a valorização técnica que é preciso para que as instituições funcionem de forma regular e que funcionem dentro de parâmetros de qualidade na prestação dos serviços aos utentes, que vão ao encontro daquilo que nós desejamos e daquilo que nós queremos e também daquilo que é o quadro regulamentar que está em vigor. E nós prestamos esse apoio técnico permanentemente através das nossas equipas e dando um exemplo, nós não em 2020, porque 2020 foi um ano muito atípico, um ano diferente na vida de todos nós, mas no ano de 2019 nós produzimos formalmente 350 relatórios de acompanhamento técnico às instituições, para além dos contactos que estabelecemos todos os dias, dos contactos que recebemos todos os dias, por e-mail, por telefone, seja de que forma for. Fizemos acompanhamento técnico e produzimos 350 relatórios de acompanhamento técnico às instituições, sempre com o propósito de aferirmos a qualidade dos serviços que são prestados e emanarmos por aí, por essa via, as recomendações que são necessárias para as respostas sociais funcionarem corretamente e adequadamente. E é este o nosso compromisso, efetivamente, junto das instituições, é apoiarmos e valorizarmos também desse ponto de vista, não apenas financeiro, mas também desse ponto de vista. E é isso que vamos continuar a fazer e é isso que faremos naturalmente também com o CIR, prestando este apoio e valorizando permanentemente aquilo que é o trabalho que esta e as outras instituições fazem. E, portanto, dentro deste sistema e dentro deste modelo que nós temos, nós desejamos sempre que os órgãos sociais
sejam os atores principais, digamos assim, das instituições sociais e que levem a bom porto aquilo que é a missão que cada instituição se propõe realizar. E nesse sentido eu gostaria de dizer e dar nota aos novos órgãos sociais, já a sua Presidente, a doutora Célia, que de facto da nossa parte nós estaremos sempre disponíveis e estaremos sempre de porta aberta para ouvir as preocupações, para ouvir os anseios, para ouvir as vossas dificuldades e apoiarmos a instituição neste grande desafio que de facto têm pela frente. E gostaria de fazer uma sugestão também aos órgãos sociais, que é justamente imprimirem uma dinâmica associativa importante nesta instituição e em todas as outras instituições, aliás. Porque a dinâmica associativa é um aspecto absolutamente central e fundamental para o bom funcionamento das instituições. Os órgãos sociais existem e cada um dos órgãos sociais tem as suas competências próprias e é a dinâmica associativa que dá vida à instituição, que faz crescer a instituição, que faz desenvolver a instituição. A Assembleia Geral tem o seu papel muito bem definido, o Conselho Fiscal tem o seu papel muito bem definido e a Direção tem o seu papel muito bem definido. E é na conjugação, naturalmente, destes três órgãos, que cada um tem um papel claro, é nessa conjugação que se faz uma vida associativa completa, dinâmica e que procura todos os dias dar um contributo efetivo para o reforço do papel que as instituições têm na comunidade. E, portanto, eu quero desejar a todos os órgãos sociais, a todos os elementos dos órgãos sociais, de facto, essa participação ativa, essa participação enérgica, porque é assim que as instituições evoluem, crescem, desenvolvem-se e vão ao encontro daquilo que é a sua missão e o seu grande objetivo, que é prestar cuidados assistenciais, de proteção social aos cidadãos que necessitam destes cuidados. E depois dizer, sem querer maçar-vos, que, de facto, este ano que agora passou, e não poderei deixar de dar aqui uma nota sobre o ano 2020, que foi um ano absolutamente extraordinário na vida do país e que foi um ano absolutamente excepcional na vida da Segurança Social e na vida das instituições sociais. Eu tenho dito por diversas vezes, internamente também, mas também junto das instituições, junto dos senhores Presidentes de Câmara, tenho dito não poucas vezes que de facto nós em 2020 enfrentámos porventura o maior desafio coletivo da nossa vida profissional. 2020 foi de facto o ano em que todos nós nos sentimos absolutamente pressionados por uma crise que nós não prevíamos, por uma crise que nós não queríamos, que apareceu de surpresa, que apareceu sem pré-aviso e que nos fez repensar uma série de coisas, que nos fez reorientar uma série de processos, que nos fez e que nos exigiu repensarmos e reestruturarmos completamente a nossa intervenção, pelo menos o modo como fizemos a nossa intervenção. E 2020, de facto, foi um ano que obrigou a este inventar, digamos assim, de soluções, muitas vezes em cima do joelho, como se diz, porque, de facto, os momentos foram tão difíceis que obrigou a que nós rapidamente tomássemos uma decisão. O Ministério da Segurança Social, eu gostaria também de dizer isto, foi e é o Ministério que comporta cerca de 80% das medidas de política pública que foram adotadas no âmbito da crise pandémica. Só para terem uma noção, nós, nos meses de abril e de maio, tivemos um aumento de cerca de 40.000%, um aumento de 40.000% de requerimentos entrados no centro distrital. E isto obrigou, de facto, a um esforço, eu diria quase que bíblico, das nossas equipas, para dar resposta às instituições sociais, para dar resposta aos cidadãos, porque todos bateram à nossa porta, para dar resposta também às entidades empregadoras, que, como sabem, também bateram à nossa porta, com o layoff e muitas outras medidas de apoio excepcional, da retoma da atividade, os próprios municípios, todas as entidades, cidadãos,
pessoas coletivas ou individuais, de facto, recorreram ao sistema de proteção social. E o sistema de proteção social que nós temos hoje, em Portugal, é um sistema de proteção social que diz presente. Diz presente a todos. Corra a vida como correr, o sistema de proteção social diz presente. E foi o que nós fizemos ao longo de 2020. E eu gostaria de vos dar 2 ou 3 exemplos, 2 ou 3 números, sem vos querer amassar, daquilo que foi o ano 2020 para nós, em termos de apoio às instituições da economia social. Tivemos um aumento extraordinário dos acordos de cooperação, com uma valorização muito significativa dos acordos de cooperação, 3,5% numa primeira fase, mais 2% numa segunda fase para estruturas residenciais, e o CIR tem uma resposta de estrutura residencial, justamente um lar residencial. Temos ainda uma medida muito impactante e que tem sido uma medida muito importante para as instituições sociais, que é a medida MARES, uma medida ativa de emprego, que considero eu ser a medida ativa de emprego com mais benefício que alguma vez existiu no nosso país, porque tem uma vantagem remuneratória muito significativa para os desempregados que são alocados às instituições sociais e tem uma vantagem muito generosa para as instituições que contratam, porque assumem uma parte muito ínfima do encargo com a contratação dessas pessoas. E nós, só aqui no Distrito de Santarém, para terem uma noção, temos cerca de já 270 candidaturas aprovadas por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu sou do Instituto da Segurança Social, mas não posso deixar de dar aqui esta nota, até porque também é um organismo muito querido para mim, com mais de 500 colocações que foram feitas já nas instituições sociais, só através desta medida que foi desenhada especificamente para esta crise pandémica que nós estamos a viver. As famosas brigadas de intervenção rápida, que foram anunciadas publicamente, nós no nosso distrito, face aos surtos que foram surgindo ao longo destes meses e muito intensamente neste último período, temos já mais de 80 colocações de pessoas que foram alocadas por nós, uma brigada gerida diretamente por nós, nas instituições sociais que têm dificuldade de recursos humanos, ruptura de recursos humanos por via da existência e da ocorrência de um surto. Temos, no cômputo geral das instituições da economia social e dentro do sistema de cooperação, temos em todo o país a alocação de cerca de 450 milhões de euros só para estas medidas todas que vos estou a referir. Tivemos uma primeira operação de testes generalizada a todas as instituições sociais do nosso distrito, a todos os profissionais das várias e das diferentes respostas sociais na área da deficiência, mas não só, também na população idosa, na infância e juventude e até na família e na comunidade, onde realizamos mais de 10 mil testes a todos esses profissionais. Estamos numa segunda fase da operação testes, onde já vamos com mais de 8 mil testes realizados e que temos programado, pelo menos para já, até ao mês de março. Temos mais de 400 visitas feitas pelas equipas multidisciplinares às instituições sociais, pela Proteção Civil Municipal, pela Segurança Social e pela Saúde Pública, para avaliar a implementação dos planos de contingência segundo as normas emanadas pelas autoridades. Temos ações de sensibilização, temos um programa Adaptar Social Mais, em que alocamos quase 1 milhão de euros para apoio financeiro direto às instituições para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Tivemos, numa primeira fase, entrega direta às instituições de equipamentos de proteção individual, numa fase e numa altura em que não havia equipamentos disponíveis no mercado, onde entregámos mais de 130 mil equipamentos de proteção individual, bem, entre muitas outras medidas que eu aqui poderia enunciar, dando nota, de facto, deste esforço de realização e deste esforço, que também é um esforço orçamental, para apoiar as instituições da economia social num momento particularmente difícil e num momento particularmente desafiante.
é um momento em que nos fará, seguramente, passando esta crise, que nos fará também repensar alguns aspectos que têm a ver com este sistema de cooperação, que é de facto um sistema muito rico, é um sistema complexo, é certo, mas é um sistema muito rico e seguramente que, passando esta crise, iremos repensar alguns aspectos que têm a ver com este sistema. Agora, o que é certo e o que é seguro dizer é que, em Portugal, o sistema de proteção social é um sistema que continuará a ser reforçado por nós, é um sistema que continuará a ser apoiado, valorizado pelo Ministério da Segurança Social e esta parceria será reforçada permanentemente. E a parceria, e assim termino, quer dizer, a parceria, o valor da parceria, de facto, tem um valor que é, eu diria, incalculável. Ao longo destes meses, nós concluímos que, se não fosse o valor da parceria entre as várias entidades, hoje seguramente que não teríamos os resultados que temos tido com esta crise que estamos a viver. Seguiu-se Célia Boné, a nova presidente do CIR. Ficou um agradecimento a todos quantos a acompanham nesta nova missão, numa ocasião em que aproveitou ainda para traçar diversos objetivos. Em que iniciamos ou reiniciamos um novo ciclo na nossa instituição. Antes de mais, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que acho que são importantes nesta altura e gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que votaram em nós e que nos escolheram para este projeto. Sabemos que nem sempre é fácil fazer equipas, nós conseguimos apresentar uma equipa que entendemos ser a mais adequada e houve da parte dos sócios do CIR a confiança para nos escolherem, digamos assim, para este projeto. Foram, portanto, os pais, os funcionários e os restantes sócios do CIR que nos escolheram e, portanto, a quem devemos depois dar contas no final e que queremos que sejam umas contas certas quando fizermos as contas no final. Agradecer também publicamente a toda a equipa, a todas as pessoas que formaram esta equipa, isto é um agradecimento meu pessoal, porque todas as pessoas que foram convidadas para este projeto disseram logo que sim, o que é uma coisa não muito comum, e isso deve-se, segundo o meu ponto de vista, ao carinho que as pessoas em Tomar têm pela instituição CIR. Portanto, a instituição CIR tem muitos anos e colheu no meio dos tomarenses um carinho especial, granjeou prestígio ao longo destes anos e, portanto, quando eu fiz o convite, ou quando nós fizemos o convite para formar esta equipa, foi dito de imediato que sim, por todas as pessoas, o que eu quero agradecer desde já. A nossa equipa foi escolhida com muito rigor, não foi assim ao acaso, portanto, todas as pessoas foram escolhidas de acordo com as capacidades que nós entendemos que devem ser importantes para aquela função, no Conselho Fiscal, na Assembleia e na Direção. Tentámos diversificar as competências para que juntos possamos ter um trabalho mais completo, digamos assim, responder às necessidades que são muitas e são muito diferentes das diferentes áreas que o CIR tem, que o CIR acolhe. Pretendemos continuar e respeitar a visão e a missão e os valores e o legado, como eu disse, deixado por todos os que passaram nesta instituição, que são muitos. Um agradecimento também à direção que hoje cessa funções e que teve aqui também o seu trabalho, mas também a todos os outros que por aqui passaram ao longo de muitos anos, que de forma abnegada e com todo o amor e carinho dedicaram muito do seu tempo a fazer crescer o CIR, que começou com meia dúzia de pessoas que tiveram o carinho por fazer este projeto e, portanto, ao longo dos anos foi crescendo com o amor e a dedicação de muitas pessoas que por aqui passaram. A nossa equipa considerou como pontos estratégicos e prioritários
o surgimento e alargamento de novas respostas sociais, a oferta de melhores condições aos utentes que frequentam o CIR, dinamizando a instituição, que é muito importante no nosso concelho. Portanto, não só em Tomar, mas em todo o concelho, é uma instituição que responde a todo o concelho. Entendemos que é necessário oferecer novas respostas sociais, que estavam no nosso programa e que nós divulgamos, como o alargamento do lar, que entendemos que é importante, de acordo com as necessidades que muitos utentes têm em permanecer, pois os seus familiares deixam de ter capacidade para responder às suas necessidades, mas também temos a necessidade de tornar o CIR sustentável, ou seja, tornar o mais possível sustentável de acordo com aquilo que vamos ser capazes de, junto da sociedade em geral, fazer crescer aqui algumas valências. Por isso, nós entendemos que é importante aproveitar algumas sinergias, que já o CIR já tem infraestruturas e tem equipamentos que são importantes para fazer crescer algumas valências e aproveitar, portanto, essas sinergias que já temos. É nosso propósito também implementar novas terapias, consideramos inovadoras e que contribuem para o desenvolvimento dos utentes, intensificando também as já existentes. Volto a referir aqui algo que já foi dito, que é os utentes são a nossa prioridade e, portanto, tudo o que for beneficiar a sua vida, beneficiar as suas condições, será a nossa prioridade. Vamos colocar ao dispor uma série de outras respostas, uma casa dos ofícios, etc. Portanto, depois, com o seu tempo, daremos a criação de uma loja online, uma série de outras valências que não vale a pena estar agora aqui a pormenorizar. O controle dos custos também entendemos que é uma área que é importante, uma vez que a instituição não pode ser tão dependente e, portanto, é uma das áreas, um dos pilares também que entendemos ser importante. Obviamente, não prejudicando os serviços que facultamos aos utentes, cortando apenas no que é supérfluo e que a nada contribui para o bem-estar e desenvolvimento das pessoas. Portanto, vamos proceder à revisão de contratos e etc., de modo a reduzir custos, que entendemos que é importante. Os recursos humanos também é uma das nossas prioridades. Vamos reorganizar de modo a otimizá-los, tentando corresponder às necessidades dos utentes, mais uma vez a prioridade, mas também às necessidades da instituição e às expectativas dos funcionários também, uma vez que não estamos aqui contra ninguém, nem contra funcionários, e, portanto, tem que haver aqui este bem-estar entre utentes e funcionários, obviamente. Sabemos que os colaboradores da instituição são um bem fundamental, são eles que lidam todos os dias com os utentes e têm que ter uma boa disposição, um amor e carinho para dar aos utentes, mas, sendo um ativo importante, consideramos que a formação também é crucial, neste caso, na instituição. Entendemos que alguma formação adicional, em áreas até aqui ainda não muito exploradas pela instituição, poderá permitir depois aos utentes beneficiar desse retorno quando os funcionários tiverem mais formação nessas áreas. Propomos-nos ainda manter, obviamente, uma atenção e gestão rigorosa e criteriosa do património. O CIR tem algum património que entendemos que pode ser valorizado e, portanto, vai ser também uma das nossas atenções. Iremos exercer as nossas funções com muito empenho, obviamente. Como disse, fomos escolhidos ou escolhemos uma equipa que entendemos ser capaz. Iremos exercer as nossas funções com empenho, dedicação e contribuir de forma transparente, humilde e leal para o desenvolvimento da instituição
para melhorar a vida dos utentes, dos colaboradores, familiares e dos sócios. É esse o nosso propósito, é que no final, na linha final, esteja a melhoria de vida dos utentes, dos familiares, especialmente dos familiares e dos nossos utentes. A fechar a sessão, Anabela Freitas fez questão de elogiar a colaboração do CIR em época de pandemia, referindo que o trabalho da nova direção não será um caminho fácil. Não é fácil estar à frente de uma instituição, seja ela do cariz como esta que estamos hoje aqui ou outra, e acredito que durante estes anos deram o seu melhor em prol da instituição e, acima de tudo, em prol dos utentes. E é importante que as instituições têm a sua vida, as direções é bom que se vão renovando, porque é importante trazer sangue novo, novas ideias para as instituições, mas não devemos esquecer nunca quem no passado deu muito de si às instituições. E gostava de partilhar convosco, há pouco, quando estava a cumprimentar o Sr. Diretor da Segurança Social e disse que o CIR tinha trabalhado connosco, o CIR esteve sempre presente em 2020, quando nós confinámos. É importante que nos lembremos, hoje vamos ter que, se calhar, a caminho de um confinamento total outra vez, mas já sabemos mais sobre a pandemia do que quando confinámos em março. Mentiria, ou mente alguém, quando diz que passou muito bem essa fase. Todos nós tivemos receios, todos nós. E em abril, penso que foi em abril, quando ainda nenhum de nós sabia bem o que era isto, e o Sr. Diretor da Segurança Social indicou o CIR como um possível local para acolher pessoas que tivessem que ser retiradas de algum lar que tivesse um surto, o CIR disse presente. Esteve presente, disse sempre que sim, estamos cá para colaborar, e não é fácil, numa altura dessas, tomar essa decisão, porque era o desconhecido. Efetivamente, felizmente, não foi preciso, mas o que é certo é que em Convalescão também, e aqui diga-se em abono da verdade, que o Regimento de Infantaria 15 de Tomar, que veio aqui colocar as camas, mas eu acho que era importante realçar isto, que é muito fácil dirigir. O problema é nos momentos difíceis temos que tomar a decisão, e a decisão tem que ser tomada naquela hora, porque senão perde a sua validade. E, portanto, agradecer aos órgãos cessantes do CIR. As minhas segundas palavras são, obviamente, para os órgãos que foram agora acabados de empossar. Dizer-vos que a vossa tarefa não é fácil. Primeiro, o CIR é uma instituição única no nosso concelho que tenta dar e dá resposta àquilo que é uma população que temos com deficiência. E naquilo que todos nós defendemos, que é a igualdade de oportunidades e uma sociedade mais justa, temos a obrigação de tudo fazer para incluir essas pessoas que são iguais a nós, na nossa sociedade. E, portanto, enquanto instituição única, enquanto instituição reconhecida no território, enquanto instituição que sempre trabalhou com aquilo que são os seus parceiros à volta, o CIR nunca foi uma instituição fechada sobre si. Sempre trabalhou em parceria com as várias empresas, outras instituições do nosso concelho, sempre, e gostei muito de ouvir hoje aqui, e foi repetido por várias vezes, sempre em prol dos utentes. Porque é isso que nos tem que mover. Agora, a situação, a tarefa não é fácil. A tarefa não é fácil, e, portanto, ouvi aqui aquilo que são o plano de trabalhos da nova direção, e, portanto, vai ter que ser a casa que aqui encontra é uma casa que tem várias realidades. Tem trabalhadores do CRP, tem trabalhadores que não são do CRP e têm outro regime jurídico e, portanto, é difícil conciliar estas questões. Agora, a responsabilidade é muito grande. Não, desde logo, não só para o conjunto de trabalhadores e famílias, não nos podemos esquecer que a um trabalhador corresponde uma família, aos colaboradores da instituição, como também todas as outras famílias, que são as famílias dos utentes da instituição, sendo essa, grande parte dessas famílias com parcos recursos económicos, com situações sociais associadas àquilo que é a problemática do utente e, portanto, a resposta que o CIR tem de dar
vai muito para além das portas desta instituição e, portanto, eu quase que me atrevo a dizer que eu acho que este tipo de instituições deveriam de ter efetivamente uma gestão profissional. Sim, senhora, os órgãos têm que ser eleitos, são associações, e, portanto, têm que cumprir aquilo que é o papel do associativismo, mas a gestão tem que ser muito profissional, tem que ser muito profissional. E dizer-vos também que fiquei com a sensação, e dar-vos os parabéns, de que esta instituição, exatamente como outra qualquer, naquilo que é o seu trabalho enquanto instituição de solidariedade social, o seu trabalho deve-se pautar não pela caridade, mas sim pela solidariedade. E a solidariedade leva àquilo que eu há pouco falei, que é a igualdade de oportunidades para todos e uma sociedade mais inclusiva. Dizer-vos que da parte da Câmara, e com isto praticamente termino, dizer-vos que da parte da Câmara eu entendo que, e até porque conheço bem esta instituição e porque também trabalhei, tenho alguma experiência, trabalhei muito com o CIR e com outras instituições, noutras funções. A inclusão faz-se muito pela integração no mercado de trabalho. E se bem que há alguns utentes que estão aqui que não têm condições para a integração no mercado de trabalho, há outros que as têm. Aliás, o CIR já no passado teve uma ou duas empresas de inserção, precisamente para, após a formação, integrar no mercado de trabalho aquilo que são os utentes, prestando ao mesmo tempo serviço para a comunidade. Sendo que as empresas de inserção é de difícil, nem sei se ainda existe ou não essa legislação, o que é certo é que quero deixar aqui a disponibilidade por parte da Câmara de colaborarmos através de protocolos, no sentido de integrarmos no mercado de trabalho os utentes que reúnam condições para o poder fazer. E, portanto, estamos disponíveis a celebrar protocolos com a instituição nesse sentido. Sempre, e como dizia aqui o Cupertino muito bem, em prol dos utentes e da sua efetiva integração enquanto ser humano. E, portanto, agora sim, para terminar, deixar as maiores felicidades, deixar a inteira disponibilidade da Câmara Municipal para trabalhar com os órgãos sociais do CIR, dentro daquilo que, obviamente, são as nossas competências.